Alô, alô, pessoal do Zoom, me escuta? Bom, então vamos lá, é minha vez de falar. Bom, agora eu vou falar sobre manchas e ejeções de massa coronal em estrelas do tipo solar. E essa palestra vai ser talvez um pouco mais para o público geral. Pensei, como tem estudantes de graduação também, pessoal de outras áreas, eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais, dar uns passos atrás, né, e começar apresentar mais aspectos do Sol, para a gente poder falar de outras estrelas, falar de manchas, atividade estelar, campo magnético e por aí vai. Então, algumas características bem básicas do Sol, que é essa imagem aqui, é uma imagem do sistema solar, né, do Sol e dos planetas em escala de tamanho, mais importante dizer, não em escala de distância, senão a gente estaria em sérios problemas agora. A idade do Sol é uma estrela de mais ou menos 4,6 bilhões de anos. É uma estrela que é considerada pouco ou moderadamente ativa, depende do autor, da literatura. Tem massa de 10 a 30 quilos, 2 vezes 10 a 30 quilogramas, que dá mais de 300 mil vezes a massa da Terra. Um raio de quase 700 milhões de metros, mais de 100 vezes o raio da Terra, e a composição básica é quase 75% de hidrogênio, quase 24% de hélio e outros elementos mais pesados no que resta dessa composição. Então, falar um pouco sobre a estrutura do Sol, né? É uma estrela, como eu falei aí, né, tem esses aspectos, é uma estrela relativamente pequena, né, pelas estrelas que nós conhecemos pela galáxia e pelo universo. Então, o Sol, ele é basicamente, a gente pode dividir ele em duas partes, né? A estrutura interna e a parte externa, que seria a atmosfera. Olhando lá no meio do Sol, a gente tem o núcleo, que é onde acontecem as reações nucleares, que produzem basicamente a energia do Sol devido à alta temperatura e pressão. Lá ocorre a fusão do hidrogênio em hélio, e é isso que já é daí que vem a energia do Sol. Depois a gente tem a zona radiativa, que tem esse nome porque a energia, a transferência de energia ocorre basicamente por radiação. Aí tem a tacoclina, que é uma camada muito fina, que é a intersecção entre a zona radiativa e a zona convectiva, e ela tem esse nome porque é onde a velocidade do plasma ali, do gás naquela região começa a aumentar bastante. A zona convectiva, como o nome diz, é onde a energia, a troca de energia acontece basicamente por convecção. E a partir dali, então, a gente vai até a fotosfera, é o que a gente chamaria de a superfície do Sol, né? Basicamente, o que a gente consegue ver em comprimento de onda visível, não a olho nu, né? Tem que ter proteção, ou com telescópios e filtros específicos para isso. Depois vem a cromosfera, que é uma parte mais acima da atmosfera solar, a região de transição e, por fim, a coroa. Lógico que eu esqueci que tinha esse slide, estava falando tudo que já tem nele aqui. Pode ir para o próximo. Aí. A atmosfera. Eu gosto sempre de botar essa imagem aqui na esquerda, porque ela é um modelo de atmosfera que mostra como a temperatura, que é a linha verde, e a densidade, que é a linha pontilhada azul, elas se comportam ao longo da altitude na atmosfera do Sol. Então, quando ela começa aqui na superfície do Sol, na fotosfera, a temperatura tem um leve decréscimo, depois ela volta a aumentar na cromosfera, e aí ela tem um aumento muito súbito, que chega a centenas de milhares de de Kelvin, ou grau Celsius, tanto faz, nessa escala não faz muita diferença, e podendo chegar até milhões de Kelvin na coroa. E a densidade ela tem um comportamento contrário, ela vem descendo e tem uma queda brusca ali na região de transição e continua decaindo mais para frente. Então, e é importante dizer
que é na atmosfera que a gente vai observar a maior parte dos fenômenos da atividade magnética da estrela, né? E aí, o que mais importante aqui, né, para atividade magnética, obviamente, é o campo magnético, que é o que com que eu trabalho atualmente, e onde esse campo magnético ele é gerado na estrela. Segundo os modelos e literatura, o que a gente sabe é que o campo magnético ele começa lá na tacoclina, que é justamente como eu falei, onde o plasma começa a aumentar a velocidade. E como a gente está falando de plasma, o que é um plasma? É um gás ionizado. Ou seja, um plasma em movimento ele gera correntes elétricas e com o movimento desse plasma, com esse é, nossa, me fugiu aqui, hein? Desculpa aí. Com esse movimento do plasma, então, esse movimento convectivo do plasma gera uma corrente elétrica que gera um campo magnético. Então, a gente tem a geração e manutenção do campo magnético da estrela. E, pode passar ali. Além desse movimento convectivo que a gente tem na zona convectiva, a, a rotação do Sol ela acontece de forma diferente, dependendo da latitude do Sol. Então, no Equador, o Sol ele tende a girar mais rápido. Desculpa, dá uma volta na anterior aí, por favor. É isso que eu esqueci de mostrar, que a gente pode ver. Aqui a gente tem uma escala de cor que mostra a velocidade. Quanto mais para o vermelho, mais rápido, indo mais para o azul, mais devagar. Então, a gente vê que no Equador, a rotação do Sol é mais rápida, chegando demorando um pouco mais de 24 dias para dar uma volta completa, passando dos 30 dias nos polos. E como as linhas de campo magnético, o plasma aqui ele é muito denso, conforme o Sol vai girando, e essas partes aqui mais próximas do Equador são mais rápidas, elas vão carregando as linhas de campo, que vai causando essa torção aqui que a gente vê, para quem não estiver vendo, não sei, no zoom, a figura de baixo aqui, que tem as linhas vermelhas, vai gerando uma torção no campo, na topologia do campo magnético. Pode passar, que é o que a gente vai vendo aqui, pode passar, acho que tem um videozinho legal agora. Basicamente, o que eu estava tentando explicar, a gente vê nesse vídeo. Aqui está uma escala super rápida, mas mostra que essas linhas elas vão se torcendo e se enrolando em torno do Sol, e o que vai fazendo surgir as manchas solares, que basicamente são tubos de, de fluxo magnético, de linhas de campo magnético que vão vindo lá da tacoclina, né, como se elas estivessem boiando, flutuando por esse plasma, e eventualmente elas vão fazer vão ultrapassar, vão furar a fotosfera e gerar as manchas. Pode passar, por favor. Que é basicamente, aqui é por dentro do Sol, então o campo vai passando e aqui ele forma as manchas. Passa mais uma vez aí, só para... E por isso que é comum a gente ver também manchas solares impares, porque normalmente elas têm polaridades opostas, que formam esses arcos magnéticos. E aí, aqui só para a gente ver melhor o que é exatamente uma mancha solar, dando um zoom bem grande aqui, a gente vê essa mancha aqui, a gente tem a umbra e a penumbra, que é a parte mais escura e a não tão escura, e isso acontece por quê? É apenas uma questão de contraste, porque as manchas são mais frias, justamente porque o plasma nessa região ele está congelado pela concentração de campo magnético, então a convecção ali não ocorre de forma tão eficiente. E o que é a convecção? Ela é basicamente um movimento. Se a gente lembrar de uma panela de pressão, né, a água quente que está esquentando ali embaixo vai subindo, resfria e desce, esquenta de novo e sobe, tem esse movimento. Nas manchas, o plasma está congelado no campo, então ele acaba ficando mais frio do que as regiões no entorno, mas quando a gente fala frio, né, na casa ali dos 3.000 e tantos Kelvin, 4.000 Kelvin, enquanto que no entorno do Sol a temperatura da fotosfera está em 5.800 Kelvin. E, além de tudo isso, a gente observa essa formação das manchas solares e mapeando essas manchas, observando conforme elas aparecem ao longo do tempo, se observou que o Sol ele tem um ciclo de aproximadamente 11 anos,
que a gente vê aqui nessa figura, que aqui desde, no caso, 1900, tem épocas em que o número de manchas aumenta bastante, a gente pode ver bastante mancha na superfície do Sol, e épocas que esse número diminui bastante, que a gente chama de máximos e mínimos solares. E isso também, o que acontece durante isso é a inversão do campo magnético do Sol. Ou seja, ele, a cada 22 anos, ele inverte, ele completa o ciclo. Dá 11 anos, ele, no norte está apontando, sei lá, arbitrariamente para cima, dá 11 anos ele vira para baixo e vira para cima depois de 11 anos e para cima e para baixo, completando um ciclo completo de 22 anos. Aqui a gente pode ver como, seja, porque eu estou falando, né, de manchas na fotosfera em que a gente observa em frequências visíveis, mas quando a gente olha o Sol em outras frequências, em outros comprimentos de onda, em ultravioleta, por exemplo, a gente vê as regiões ativas mais brilhantes, justamente porque o plasma nessa região é mais quente. Como eu mostrei lá, o plasma ele vai ficando mais quente conforme a gente vai subindo na atmosfera do Sol. Então, em épocas de máxima, a gente vai ver isso aqui em ultravioleta. Muitas regiões quentes, mais brilhosas. Aqui são duas frequências de ultravioleta que eu nunca lembro qual é. Talvez 174, 131 angstrom. Não vou nem tentar, mas é por aí. Esse é o famoso diagrama borboleta, porque também é interessante que a gente observa quando as manchas elas começam a aparecer no início do ciclo solar, elas aparecem em latitudes mais altas, e conforme ele vai indo para o máximo solar, elas vão aparecendo em latitudes mais baixas, e por isso se deu esse nome de diagrama borboleta, porque parece um monte de borboletinha, e nessa figura aqui, nessa animação, a gente vê justamente isso. No máximo, mínimo, indo para o meio, no máximo, e é isso que acontece. E pensando agora em ciclos estelares, existe uma forte relação, como o John mesmo já falou muito bem na palestra dele hoje, que uma das formas né, de se medir, por exemplo, a idade de estrelas, pode existir várias formas, mas a gente vê que estrelas mais jovens, elas normalmente são mais ativas. Quando a gente está falando principalmente de estrelas do tipo solar, que são estrelas F, G e K, né, do tipo espectral F, G e K. Então, e juntamente com isso, elas são mais ativas e podem apresentar até ciclos magnéticos muito mais curtos do que o que a gente vê no Sol. Por exemplo, a Kepler 63, ela tem um ciclo de 1,27 anos. Quer dizer, 1 ano e 27 centésimos de ano. 10 vezes menor que o ciclo solar, que foi calculado justamente pela Raíssa, que vai fazer palestra amanhã, e pela professora Adriana, que está aqui. E, além disso, também a gente vê a modulação da curva de luz de estrelas mais ativas, que podem ter manchas muito maiores do que aparecem no Sol, como a gente vê aqui nesse plot da Geisa. Então, a gente vê modulações muito mais características na mancha de luz, justamente quando a gente tem manchas muito grandes. A gente pode ver como varia o fluxo de luz que a estrela está emitindo. Então, como eu falei, o Sol tem essas características de campo magnético e esse ciclo ele dita a intensidade e a frequência desses fenômenos que acontecem da atividade estelar. Sendo esses fenômenos explosões, ejeções de massa coronal, regiões ativas como manchas estelares, fáculas, plasma, que eu não entrei muito aqui, mas são todas manifestações por causa dessas concentrações de campo magnético que a gente vê desde a fotosfera até altitudes mais altas na atmosfera solar, né, na cromosfera e na coroa. Então, por exemplo, nessa figura aqui mais em cima, a gente vê um loop magnético, que é justamente um plasma confinado em várias linhas de campo aqui nesse loop, que podem eventualmente acontecer reconexões magnéticas que dão origem a explosões solares, ou, se a gente estiver falando de outras estrelas, explosões estelares, que é esse clarão aqui, é um súbito aumento de fluxo, de intensidade com aceleração de partículas, e que muitas vezes podem estar associado, não frequentemente, vamos dizer, a ejeções de massa coronal, que eu vou falar mais adiante.
E o que tudo isso impacta, toda essa atividade solar, estelar pode impactar. No caso do Sol, aqui no nosso planeta, esses fenômenos eles podem gerar diversos efeitos aqui na Terra. Então, por exemplo, quando a gente está falando de explosões, que a gente está falando basicamente de luz, pode causar distúrbios ionosféricos, erros em sistemas de navegação e de comunicação, por exemplo, pode dar discrepância num GPS, por exemplo, pode representar risco a astronautas que podem tomar, se não tiverem com a devida proteção, podem acabar tendo uma dosagem mais alta de luz ultravioleta. Até voos comerciais de alta latitude podem também acabar recebendo uma dosagem mais alta de radiação. E quando a gente fala de ejeções de massa coronal e partículas carregadas, aí os danos podem ser até mais sérios. Pode acontecer danos em satélites, como a deriva precoce, que recentemente a gente pôde acompanhar. Teve vários satélites da Starlink que caíram por conta de uma chegada de uma CME e do aumento do vento solar. Vento solar nada mais é que partículas carregadas que o Sol está emitindo a todo momento e que chegam aqui na Terra também. Então, você aumenta o arrasto desses satélites, a densidade ali da órbita deles, eles acabam caindo, né? Também representa risco a astronautas, aí não falando de radiação, mas de partículas carregadas. Pode gerar correntes induzidas em linhas de transmissão, porque afeta o campo magnético da Terra. Isso também acaba afetando o campo elétrico e causando danos em linhas de transmissão de energia elétrica, podendo gerar até apagões. E também as auroras, que também são aí já um efeito bonito da chegada dessas partículas aqui na Terra. Porém, quando a gente está falando de outros sistemas, outras estrelas, ah, aí a coisa pode ser bem diferente. Primeiro que a gente pode estar falando de planetas muito diferentes do que o que a gente vê aqui no sistema solar. Por exemplo, Júpiter quentes, como o Léo falou, que tem esse nome justamente porque são planetas gigantes gasosos que estão muito próximos da estrela, ou seja, estão muito quentes e podem ter uma perda da atmosfera deles devido a esse vento estelar e ejeções de massa coronal. Porém, a gente não sabe tanto ainda sobre ejeções de massa coronal em outras estrelas. Existem algumas observações, principalmente em rádio, algumas assinaturas que batem bem, que indicam que podem ser ejeções de massa coronal, mas a gente ainda não tem tanta informação assim. Mas uma coisa que a gente pode ver também é que quando a gente está falando, se a gente está lidando com estrelas mais jovens, logo a atividade magnética a gente espera que seja mais intensa. E isso pode causar um impacto bem maior no clima espacial de um eventual planeta que esteja orbitando essas estrelas. Pode ocorrer a fotoevaporação da atmosfera. A fotoevaporação acontece por conta por exemplo, explosões, superexplosões que essas estrelas podem emitir, ou seja, o planeta leva uma dose de radiação muito, muito grande que causa essa fotoevaporação. A erosão atmosférica, que aí sim pode ser por conta do vento e de CMEs, ou seja, é como se a atmosfera do planeta estivesse sendo varrida por partículas carregadas. E se a gente está pensando em habitabilidade, isso tudo pode ser um grande problema, porque a gente vai ter uma superfície exposta e a gente precisa, como a gente sabe aqui na Terra, a nossa atmosfera protege da maior parte da radiação danosa que vem do Sol. E se a superfície do planeta fica exposta, ela vai ser prejudicial a organismos biológicos. Então, entrando um pouco mais em injeções de massa coronal, que é o que eu estou mais próximo atualmente no trabalho, são basicamente fenômenos, né, como eu falei, derivados da atividade magnética, mas elas são nuvens de plasma com campo magnético incorporado, que são ejetadas da coroa, que é a parte mais externa da atmosfera da estrela. Elas variam aqui no caso do Sol, de 250 até 3.000 quilômetros por segundo, aproximadamente, tem suas exceções, e elas também se expandem à medida que elas se propagam. O que elas geram, além do que eu falei lá sobre o clima espacial, elas também alteram a densidade do plasma e do campo magnético interplanetário. Aqui uma animaçãozinha, uma CME saindo do Sol. Quando ela chega com a Terra, pode acontecer a reconexão magnética entre o campo da CME e da Terra, que faz com que as partículas carregadas entrem e gerem as auroras. Esse é o efeito bonito, mas tem todo aquele prejuízo que eu falei antes também. Não se deixem enganar.
Roda aí mais um para ver se isso é uma animação. Não é, voltou. E quando a gente está falando de CMEs, principalmente se a gente vai tentar modelar CMEs, que é parte do que eu faço, parâmetros muito importantes são tamanho, velocidade e direção, que podem ser inferidos, por exemplo, por um telescópio espacial, como aqui essa imagem a gente vê feito pelo LASCO, que é um instrumento a bordo do Sorro. Tem esse anteparo na frente do Sol, ele é tampado para a gente ter contraste, caso contrário, a luz do Sol é muito forte, a gente não consegue ver a CME. Isso que a gente vê aqui, essas plumas, vamos dizer assim, é vento solar sendo emitido constantemente. E também tem outros instrumentos que a gente utiliza para medir, tanto no meio, instrumentos que estão a bordo de satélites e tudo mais, quanto aqui na Terra, que a gente consegue medir, por exemplo, aumento de densidade, campo magnético, campo elétrico, a velocidade e a energia dessas partículas. E uma coisa muito interessante é que as CMEs, elas têm bastante desvio na trajetória delas conforme elas são ejetadas da estrela. Elas tendem normalmente a desviar para a lâmina de corrente heliosférica, que é basicamente, tentar explicar de uma forma não tão complicada, mas o Sol ele tem um campo magnético, né, que permeia todo o meio interplanetário, começa ali, né, no Sol e vai até dizem que é ele que determina, alguns dizem que é ele que determina a heliosfera, outros vão falar que é a influência do vento, mas não importa. Em algum momento essas linhas têm que se fechar, elas estão saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul. Quando a gente olha muito próximo do Sol, essas linhas elas parecem estar abertas porque a gente está olhando muito próximo, mas se a gente olha muito distante, essas linhas se fecham em algum momento. No meio dessas linhas, lembrando que o Sol é como se fosse um dínamo gigante, a gente tem a parte mais neutra do campo magnético, que é onde tem a inversão do campo positivo para o negativo. Se a gente conectasse todas essas regiões das linhas de campos, a gente teria uma lâmina que divide o campo magnético positivo e o campo não, o polo positivo e o polo negativo. Essa é a corrente heliosférica. Acho que tem uma imagem mais para frente, dá para entender melhor. E as CMEs tendem a se desviar para essa região, que é a parte mais próxima do equador do Sol. Mesmo quando elas saem de uma latitude mais alta, elas tendem a ir mais nessa região, o que aumenta a probabilidade de uma CME, por exemplo, encontrar um planeta que normalmente, pelo menos aqui no Sistema Solar, eles estão basicamente no plano equatorial do Sol, muito próximo, não é o que acontece em todas as estrelas. Mas elas também têm, elas têm desvios, basicamente, então, elas podem se desviar em longitude e latitude, e também elas podem girar conforme elas vão se propagando pelo meio interplanetário. Isso é importante porque, como apareceu naquela imagem, quando tem a reconexão do campo magnético da Terra e da CME, é quando a gente tem mais tempestades geomagnéticas, mais danos no clima espacial aqui. Então é interessante a gente saber qual é a orientação do campo magnético da CME. Então, agora fazendo mais propaganda da minha pesquisa, a gente usa um código, que é o Forcat, é um modelo numérico, que ele basicamente você entra com vários inputs sobre a CME, o tamanho, a massa, você coloca um magnetograma da estrela, que é basicamente como está o campo magnético distribuído pela fotosfera da estrela, e ele faz um monte de cálculo, e consegue determinar toda a propagação em 3 dimensões de uma CME ejetada de uma estrela. Então, você entra com os inputs da CME, os inputs de background, que é justamente o vento, o vento solar ou vento estelar, e aí o campo magnético de fundo, o PFSS, ele vai calcular, ele vai extrapolar as linhas de campo a partir daquele magnetograma. Basicamente, o que a gente tem aqui é um magnetograma do Sol, com os valores de intensidade de campo magnético, e eles conseguem extrapolar essas linhas e determinar o campo magnético da estrela até 2,5 raios da estrela. Então, por exemplo, o campo positivo em verde, o negativo em rosa, e as linhas brancas são porque são linhas fechadas.
Então, pensando nisso, o que nós fizemos foi justamente fazer simulações para o Sol, para efeitos de comparação, e para estrela Kepler 63 e Kepler 411, para ver como as CME se comportam nessas estrelas. A Kepler 63 é uma estrela jovem, de mais ou menos 210 milhões de anos, do tipo G, 98% do raio solar, então tem um tamanho muito próximo do Sol, e tem o planeta Kepler 43b, que dá para ver aqui essa sombrinha passando na frente da estrela. Enquanto que a Kepler 411 é uma estrela do tipo K, com mais ou menos 90% da massa solar, e que tem 3 planetas que transitam a estrela. E por que que a gente escolheu essas estrelas? Porque a Kepler 63, o planeta dela, ele tem uma órbita quase que polar. Se a gente olhar aqui, aqui é um polo da estrela, e aí do outro lado vai estar outro polo, e ele tem uma órbita que não segue normalmente aquela tendência que eu falei de estar no plano equatorial da estrela, mas ele acaba varrendo, então, várias latitudes da estrela. Então, o que é interessante é que justamente a gente consegue mapear diversas latitudes da estrela. E a Kepler 411 tem 3 planetas em diferentes latitudes que passam. é, Isso daqui desculpa, é uma latitude projetada, né? O que a gente está vendo por onde o planeta tá passando daqui da Terra. Não que a gente veja exatamente isso, a gente dá uma estimada e eu vou mostrar mais ou menos como. Então, a gente tem 3 latitudes mapeadas num hemisfério da estrela. Então, esse daqui é um magnetograma do Sol. É isso daqui que é um magnetograma visto num plano cartesiano. É azul positivo, vermelho negativo. Isso daqui é campo magnético em Gauss. E o que o modelo PFSS faz, que eu falei, é basicamente isso. Ele consegue extrapolar as linhas de campo a partir disso daqui. Aí ele gera isso daqui, que é uma densidade do campo magnético de fundo. E essa parte branca aqui, a parte mais clara, é a parte neutra para onde eu falei que as CMEs tendem a se desviar normalmente. E aqui a lâmina de corrente heliosférica que eu falei. Ela tem esse padrão aqui que muitos chamam de saia de bailarina. Ou seja, ela representa essa região mais clara aqui desse, di- desse, desse plot aqui. Quanto tempo que eu tô? Tá. Só que a questão é a seguinte, a gente não tem magnetogramas para estrelas como a Kepler 63 e a Kepler 411. Existem algumas estrelas que até têm magiamento Doppler, que é uma técnica que consegue determinar o campo magnético da estrela, mas não é o caso dessas estrelas. Então, o que nós fizemos? Nós não, eu só peguei os dados. Mas a professora Adriana aqui presente, com o Yuri, Alexandre, Raíssa e não lembro quem mais. A Yuri e Alexandre, olha o Yuri ali, para quem quiser conhecer ele. Eles mapearam as manchas dessas 2 estrelas. E como se faz isso? Usando esse modelo aqui, esse aqui é o modelo da professora Adriana, que basicamente é o quê? Você tem aqui é um caso, né? A gente está vendo uma estrela sintética, uma imagem sintética, você posiciona uma mancha com raio X, um outro planeta com raio Y, e o que acontece, que é interessante, isso daqui é uma representação da realidade, a estrela está emitindo luz ao longo do tempo. Quando o planeta começa a passar na frente da estrela, ou seja, a transitar na frente da estrela, o fluxo dela cai, que a gente está medindo, e depois volta a aparecer quando o planeta passa. Quando o planeta passa na frente de uma mancha, ele gera essa lombadinha aqui. Essa lombadinha aqui permite que a gente saiba a posição, tamanho e intensidade da mancha. E isso foi feito para Kepler 63 e 411. Com isso em mente, aqui dá para ver todas as manchas que foram mapeadas para as 2 estrelas. Pode ir. Com isso em mente, a gente conseguiu então converter aqui as manchas mapeadas que a gente escolheu. A gente converte em campo magnético. Depois joga no modelo, ele calcula o campo magnético de fundo com o modelo PFSS e aí a extrapolação de linhas de campo magnético. Se não dá para ver, é o Sol, a primeira, a Kepler 63 e a Kepler 411 depois. E vale dizer que a intensidade aqui do Sol na primeira parte, quando tá mostrando as manchas, é uma imagem real, não é um modelo, né? Porque o Sol a gente consegue observar.
Assim. Então, aqui eu vou mostrar a gente fez, na verdade, várias simulações, mas eu vou mostrar só um caso de cada. Aqui do Sol, só para a gente ter uma ideia, como a CME sai bonitinha, bem retinha aqui, ela vem toda comportada, saiu de lado e foi de lado até o final, ela vai-se embora. Quando a gente vê, pode ir para o próximo. Kepler 411. Ela já sai um pouquinho mais para cima, mas tende a ter a voltar para pelo menos ficar paralela à lâmina de corrente. Nesse caso, a gente fala heliosférica para o Sol, mas nesse caso é astrosférica, porque a gente está falando de outra estrela. Mas ainda assim, ela é muito comportada. Esse é um dos casos. Mas talvez no vídeo dê para ver tanto, mas ela já apresenta muito mais deflexão do que o Sol. Agora, o próximo, Kepler 63. Aí é a loucura. Não, essa ainda é 411, pode mais um. Aí. Aí é a loucura. Ela falou, dane-se. Ela sai do hemisfério norte, tem uma deflexão absurda e vai rumo ao Polo Sul. Vai, vai na loucura. Pode ir. Então, só para. Deve estar tudo duplicado. Então, só as considerações finais. O que a gente observou com isso é longitude, as deflexões em longitude e rotação elas são muito intensas até 2 raios estelares, ou seja, do momento que a estrela desculpa, a ejeção de massa coronal sai da estrela até 2 raios estelares, ela tem muita deflexão, depois isso tende a ficar mais brando. Em latitude, elas acontecem até 6 raios estelares, mais ou menos, e depois acontece mais de forma mais gradual. E como eu falei, no Sol as deflexões não são tão grandes, na Kepler 411 um pouco mais pronunciadas e bem mais pronunciadas na Kepler 63. Eu não estou entrando muito em detalhes aqui, mas tudo isso varia de acordo com a velocidade da CME. Quanto mais rápida, menos ela deflete. Quanto mais devagar, mais ela deflete. E quanto menor a latitude, maior a deflexão. Justamente porque ela vai estar mais próxima das regiões ativas, que é onde tem o campo magnético mais concentrado. Pode ir. Já meio que falei isso. Eu não vou nem ler aqui. O ponto principal é o seguinte. Essas estrelas, a gente, quando faz essa conversão de campo magnético, as manchas dessas estrelas têm um campo magnético muito mais concentrado do que as manchas do Sol. E isso faz essas deflexões dessa CME serem muito mais pronunciadas, justamente porque o campo ali ele é muito concentrado e é nesse momento inicial, quando a gente vê várias simulações, não só do meu trabalho, mas dos próprios autores que fizeram esse modelo, isso sempre ocorre próximo da estrela. Então, imagina que você tem um campo muito, muito mais forte, concentrado nas manchas, as forças magnéticas que atuam nessa CME são muito maiores. Por isso que a gente vê o comportamento que a gente viu da Kepler 63, da CME, ao invés de sair numa direção equatorial, mudar de um hemisfério para o outro e sentido sul. E isso também é uma coisa até interessante que faz a gente pensar, porque justamente a Kepler 63 tem um planeta orbitando tem uma órbita quase polar. Então, isso não se baseando nisso, isso não diminuiria tanto assim a probabilidade de um planeta desse ser atingido por uma CME, dado que a CME a gente vê que ela pode romper com essa tendência de manter um movimento mais equatorial e ir para um movimento mais polar. Eu acho que é basicamente isso. É isso aí. Obrigado. Perguntas? Oi, Fábio. Você consegue ter você consegue ter uma noção de qual deve ser a perda de massa, mais ou menos? A taxa de perda de massa? É? Não, né? Eu imagino que seja. Eu não sei se é
Não me arrisco nem a dizer qual é a proporção pensando em. Porque a gente não tem acesso, por exemplo, à intensidade do campo magnético real. A gente faz uma extrapolação. Nessa extrapolação, o campo médio da estrela ele chega a ser 4, 5 vezes mais forte que o do Sol. Não sei se isso influenciaria na mesma proporção o escape, a perda de massa da estrela. Imagino que seria que é bem mais forte. Tem um vento mais intenso, enfim. Mas existe também uma questão, pelo menos para CMEs, que existe a probabilidade aí, alguns já testaram isso, que se o campo magnético é muito intenso, pode acontecer talvez das CMEs ficarem confinadas na estrela. Ou seja, não tem CME, não tem ejeção, por ter um campo magnético muito forte. Tem- Mais perguntas? Vou pedir para vir aqui, Douglas, para o pessoal que está no Zoom escutar a pergunta. Oi, Fabiano. Dá para fazer uma simulação com os ventos rápidos e com a CME para ver uma possível interação entre eles com esse programa? Sim, inclusive é uma parte que eu quero melhorar nas próximas simulações, porque atualmente a gente está usando os mesmos valores de vento solar, e que muito provavelmente são diferentes. A gente não sabe ao certo, mas a gente pode pelo menos testar, manter a densidade, aumentar a velocidade, manter a velocidade, aumentar a densidade, aumentar a densidade e velocidade, e ver como isso. Mas uma coisa eu posso te dizer, a influência do campo magnético, essas concentrações de região ativa, elas apitam muito mais nas deflexões da CME do que no arrasto que ela tem pelo... Bernardo, pode fazer sua pergunta. Oi, Fabiano. Vocês estão me ouvindo bem? Alô, alô? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Ah, perfeito. É, Fabiano, antes de mais nada, aí, parabéns pela apresentação do trabalho, né? E certamente não é, pelo que tu indicaste, a tua linha, né? Que tu trabalha com outras, com estrelas, né? Além do Sol. Mas pensando em alguma previsão dessas CMEs no Sol, é possível, através desses modelos, para evitar, sobretudo, esses problemas que a gente sabe que pode acontecer, como blackouts, né, em redes elétricas, esses modelos conhecendo bem, né, o campo magnético do Sol, como tu colocasse, que é aquele que a gente conhece realmente, né, em mais detalhes, é possível fazer alguma previsão de alguma CME que possa acontecer em algumas um futuro próximo, alguma coisa assim, alguns dias? é bem difícil. Opa, sanduíche. Ixi. É bem difícil prever com exatidão as CMEs. Assim, acontecer a CME nem dá para prever. O que acontece, a gente pode tentar no momento que uma CME, por exemplo, é detectada, como aquela imagem que eu mostrei do Sorro, a partir dali você tentar inferir vários parâmetros da CME e rodar o modelo. Porém, é difícil ter grande exatidão e normalmente o pessoal tenta fazer previsões usando até modelos mais complexos que levam em conta muito mais parâmetros, inclusive reconexão magnética, que é uma coisa que eu não falei aqui, mas esse modelo que a gente usa, ele não considera reconexão magnética. Mas eu não sei, eu precisaria até ver melhor. A ideia inicial desse modelo, quando os autores fizeram, era justamente tentar. Ele é um modelo bem leve, por exemplo, se você entrar com os parâmetros e tal, em meia hora você tem a simulação. A ideia inicial dele era justamente ser usada para tentar fazer previsões de CMEs, no Sol. Mas eu não sei. Da propagação, para ver, por exemplo, se ela poderia vir em direção à Terra e tal. Agora, com muita exatidão, eu acho que seria difícil, ainda tem que. Eu sei que eles estão justamente até trabalhando nisso, estão acoplando outros modelos junto para tentar fazer esse tipo de previsão, mas ainda não conseguem.
Ok, muito obrigado, Fábia.